Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo e Unimed Santa Maria. Voltamos com o Giornale. No Bloco Saúde e Bem-Estar de hoje temos a relevante presença do recomendado médico, cirurgião do aparelho digestivo e coordenador do Serviço de Cirurgia Robótica do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Dr. Cristiano Antoniazzi Abaide. A aquisição do robô da Vinci XI é considerado um dos maiores investimentos em tecnologia avançada do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Especialmente nesta edição, Dr. Cristiano Abaide nos traz informações precisas sobre cirurgia robótica, uma das pautas da programação em homenagem à instituição de saúde que completa 120 anos de existência. O nosso convidado é formado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, especialista em cirurgia do aparelho digestivo pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, CBCD, especialista e membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia, sócio e membro atuante do Instituto de Gastroenterologia de Santa Maria, o IGESM, com 51 anos de existência. Professor da Universidade Franciscana, atual UFN, preceptor do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Universitário de Santa Maria, o USM, e diretor de marketing da Unimed Santa Maria. Ilustre presença aqui em nossos estúdios. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Giornale, doutor Cristiano Abaide. Muito obrigado, Giovana. Obrigado pelo convite. É um prazer mais uma vez estar aqui contigo e principalmente hoje trazendo novidades, né? Uma novidade além de, eu considero um presente para nossa cidade, né? Um grande presente. O que o Complexo Astrogildo de Azevedo está trazendo para a gente aí. É uma grandiosa novidade e o nosso assunto versará tão somente sobre cirurgia robótica. Vamos lá. Vamos iniciar elucidando aos nossos telespectadores o que é a cirurgia robótica que utiliza o robô da Vinci XI, importante aquisição do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Vamos lá, Giovana. Então, assim, uma coisa bem importante a gente falar quando a gente fala em cirurgia robótica, o que é a cirurgia robótica? A cirurgia robótica é um método, né? É um método minimamente invasivo da gente fazer uma opção cirúrgica, né? Que a gente tem para fazer cirurgias de média, alta complexidade, de uma maneira menos invasiva para o paciente, né? Então, que é isso? Quando a gente fala em cirurgia robótica? A cirurgia robótica nada mais é o cirurgião, né? Está ali, é ele que opera através de um sistema robótico que é constituído por quê? Ele é constituído por um equipamento, na realidade são três partes, né? Que é o robô. Existe um console onde o cirurgião se posiciona e controla o robô propriamente dito, né? Que é chamado de carrinho do paciente, carro do paciente, que é o robô que é composto por um sistema de 4 braços robóticos articulados que ficam junto ao paciente. O que acontece? São feitos, como a gente fazia muito e faz atualmente, né? A cirurgia videolaparoscópica. Sim. Ele é um aperfeiçoamento, digamos assim, ele tem aquelas incisõezinhas minimamente invasivas, são em média 4 incisões que você faz no paciente, pequenas incisões, por onde se colocam, né, esses braços robóticos, essas pinças robóticas que vão permitir fazer esse procedimento, então, de uma forma minimamente invasiva, tá? Com menor dor ao paciente, enfim, tem vários benefícios que estão agregados a isso. Então, ele é uma metodologia. Então, o robô é composto por esse console onde fica o cirurgião, o carrinho do paciente e tem uma outra que a gente chama o carro de visão, que é o centro, é o núcleo, é o cérebro do robô, Sim. Que é onde se processam os dados e conectam esses equipamentos, né? Então, a gente está com essa novidade, né, chegando aqui em Santa Maria. É uma gigantesca estrutura. Exato. Se a gente for pensar, né, principalmente a nível de Brasil, pouquíssimos hospitais
hoje em dia têm um robô, né? E além de serem poucos hospitais que têm robô, pouquíssimos têm o XI, que é esse robô que foi adquirido aqui em Santa Maria. Esse robô XI hoje é o que tem de mais moderno em plataforma robótica a nível mundial. Perfeito, doutor. Conforme você falou, o robô da 20XI tem, pela lógica, braços flexíveis que permitem colocá-lo em qualquer posição ao redor do paciente, e esses braços possibilitam também um melhor acesso às regiões sensíveis, sem precisar mobilizar o paciente, por exemplo? Exatamente. O robô ele nos permite assim acesso com uma visão 3D a todos os órgãos intracavitários do paciente, nos permite uma visão 3D com um zoom, uma aproximação de até 10 vezes de cada estrutura que a gente vai operar, e além disso ele nos dá uma precisão, né, nos movimentos. O robô ele possibilita, por exemplo, uma diminuição dos tremores, diminuição de movimentos bruscos, ele filtra isso, né? Então ele nos permite uma precisão. Além disso, ele nos permite assim, cirurgias mais longas. Por exemplo, na videolaparoscopia, são pinças rígidas e que a gente fica mais tempo em posição, que cirurgias mais longas acabam cansando toda a equipe e se torna uma dificuldade. Então, com o robô, isso se torna muito mais factível, cirurgias de grande porte, dissecções mais delicadas, né? Então, isso beneficia tanto toda a equipe cirúrgica como o próprio paciente. Claro. E além da atuação do cirurgião por meio do equipamento tecnológico, o ambiente cirúrgico, ou seja, a sala cirúrgica, conta com uma equipe multidisciplinar, né, que acompanha os procedimentos. Doutor Cristiano, para operar este equipamento tecnológico é necessário investir fortemente no treinamento de médicos, enfermeiros e outros profissionais fundamentais para o sucesso dos procedimentos cirúrgicos. Como está sendo a preparação destes profissionais, esses treinamentos? Certamente, João, é um envolvimento bastante grande de uma equipe multidisciplinar, aonde estão envolvidos ali a parte de engenharia, a parte de enfermagem, a parte de farmácia, a parte administrativa, a parte médica, né, associada à parte administrativa. Então, são várias equipes e todos recebem treinamento específico para o sistema robótico, né, para aquela plataforma que foi adquirido. Então, isso exige um treinamento, exige uma certificação. Então, os enfermeiros, os técnicos, os instrumentadores, todo mundo que vai estar envolvido, os médicos, eles passaram por um treinamento e uma certificação para poder operar o equipamento e estar habilitado a usar o equipamento. Eu vou te citar o exemplo, então, como é feito, por exemplo, a formação de um cirurgião para poder executar a cirurgia robótica. Porque a cirurgia robótica, ela vem, além de nos permitir procedimentos mais avançados e tudo, e minimamente invasivos, ela foca muito na segurança do paciente. Então, todos esses protocolos devem ser seguidos. Que é fundamental, né? Exatamente. A segurança. Então, assim, todo o profissional que quer se habilitar para fazer o procedimento cirúrgico, o que ele vai passar? Ele vai passar por uma certificação, né? Tem entidades que são certificadoras, né, para o procedimento. E isso começa como? Começa com um período de aulas teóricas, né, um curso onde é feito um período de aulas teóricas. Depois a gente vai para um treinamento em simulador, né, onde o profissional executa tem que passar por várias habilidades com o simulador para adquirir uma proficiência para poder depois passar para o robô propriamente dito. Então, dependendo de cada especialidade, tem um número X de horas que tu tem que fazer, por exemplo, de simulação. Então, isso varia ali de 20 a 40 horas, no mínimo, de simulação para te poder depois passar para a próxima etapa, que é o que a gente chama de in-service, que é um procedimento no robô in loco, onde a gente treina no próprio robô, colocação, posicionamento, comandos do robô. Então, tudo isso é feito esse treinamento. E, além disso, fez todo esse treinamento, tu está certificado, mas tu não pode chegar ali e operar ainda. Todos os procedimentos iniciais desse cirurgião, eu não digo cirurgião recente, porque normalmente quem está fazendo são cirurgiões experientes, já que já tem porque assim, o robô não opera. Uma larga experiência. O robô é um método. Ele é um condutor. É um método que a gente nos possibilita fazer isso de uma maneira minimamente invasiva. Então, o cirurgião tem que ter
a sua história, a sua formação como cirurgião para depois passar para a robótica. E mesmo assim, fez essa certificação, o que é feito? As primeiras cirurgias, né, em média, de 8 a 10 cirurgias, elas são acompanhadas por um proctor, que a gente chama, por um preceptor, por um cirurgião mais experiente em cirurgia robótica. Então, existem esses cirurgiões que já são habilitados a fazerem proctoria, a fazerem essa preceptoria. Então, as primeiras cirurgias de cada cirurgião serão acompanhadas por um cirurgião mais experiente, até esse o cirurgião que está iniciando a robótica ter a sua curva inicial. Essas suas considerações são bem importantes para a população, né, para os nossos telespectadores, porque estamos tratando com vidas, não é, doutora? Afinal de contas. Então, esse treinamento todo, esse imenso treinamento, capacita os cirurgiões, seus assistentes, equipes multidisciplinares necessárias para a segurança toda, né, que você mencionou e que é necessária aos pacientes submetidos à cirurgia robótica. E além, é claro, da necessidade de uma condizente estrutura física adaptada para a instalação do robô, não é, doutor? Exato. Está sendo preparada uma sala no bloco cirúrgico que foi toda ela adaptada, toda ela reformada para melhor atender todas as necessidades do sistema robótico. Então, e além da estrutura, como eu falei, toda essa equipe que está sendo treinada ali, que está se dedicando a essa formação para atender todos os protocolos de segurança e protocolo de atendimento das plataformas robóticas XI. Compreende-se que foi necessário um planejamento muito grande por parte da administração do hospital para receber e implantar, né, tamanha tecnologia. Tudo isso comprova que o Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, ele investe constantemente na saúde da população. E, doutor, e qual a previsão para as primeiras cirurgias com o Da Vinci Xi? Nós tivemos uma reunião há pouco, agora pela manhã, e mais ou menos foi delimitado, marcado o início, né, da implantação, aí, realmente inauguração, que deve acontecer nas primeiras semanas de agosto. Então está bem próximo aí para o robô. Bem próximo, começar está disponível e pronto para funcionar. É uma ótima notícia, né? E ratificando o que você falou, que as primeiras cirurgias, são 10 cirurgias são acompanhadas, as primeiras 10 são acompanhadas por um cirurgião que tenha feito pelo menos 50 cirurgias com o robô. Exato. É isso, doutor? Em média, um profissional, para ele ser reconhecido como proctor, como um preceptor, nesse início dos casos dos cirurgiões mais novos, ele tem que ter em média já realizado, para ser certificado, por exemplo, em torno de 50 cirurgias. Então, os profissionais que vão iniciar com a gente são profissionais que vão vir de outras cidades, né, de Porto Alegre, São Paulo, que vão vir no início nos proctorar, nos dar esse apoio inicial. E isso é importante porque, além de todo o benefício da cirurgia robótica, de todo esse aprendizado que a gente vai ter um intercâmbio, né, muito importante com outras instituições. Então, isso coloca Santa Maria, coloca o nosso Complexo Astrogildo de Azevedo num outro patamar, né, onde a gente vai conseguir ter esse intercâmbio de informações, de troca de experiências. Vai ser muito interessante. Informação bastante relevante essa trazida aqui por você no jornal. Doutor, e quais as especialidades que podem se utilizar dessa tecnologia? O sistema robótico já vem há bastante tempo, né, no mercado, ele vem evoluindo e esse o mais novo é o XI. Mas, então, várias especialidades já possuem indicações para o sistema robótico. Mas isso está sempre em mudança e cada vez mais. Hoje se calcula que aproximadamente 10 especialidades já tem essa possibilidade. Então, as especialidades mais comuns, assim, que a gente vê, a urologia, que é muito forte, né, na robótica, nas prostatectomias. Então, tem a urologia, tem a cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia geral, enfim, dentro dessa área engloba as mais diversas cirurgias de abdômen. A gente pode, entre elas, citar a cirurgia de intestino, a coloproctologia, cirurgia de pâncreas, cirurgia de estômago, cirurgia hepática
enfim, cirurgias de hérnia, cirurgia de parede abdominal, nessa área. As cirurgias bariátricas também estão vindo de uma forma bem importante, cirurgia ginecológica, cirurgia de cabeça e pescoço, então é uma gama, cirurgias oncológicas em geral. É muito ampla a gama, né? Todas as especialidades quase podem participar e podem ter indicações cirúrgicas dentro dessa especialidade. Excelente, para quase todas as especialidades médicas e quase todos os tipos de cirurgias, conforme você comentou. A gente tem ainda, infelizmente, uma limitação para indicar para a maioria dos procedimentos, é o custo, né? A gente sabe que é uma tecnologia nova, é uma tecnologia que tem um custo mais alto, né? Mas a gente espera que no futuro isso cada vez se torne mais acessível. Mais acessível. Com certeza, com toda essa tecnologia, deve ter um custo agregado. Não tem como não ter, tantos benefícios também. Exato. Na sequência nós vamos falar sobre os benefícios. Bem, então nos permite afirmar com suas colocações que essa tecnologia pretende aumentar o número de cirurgias, né, do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, bem como contribuir também para a formação de novos cirurgiões, né? É um grande incentivo. Com certeza. A gente tem um grupo hoje tem alguns cirurgiões já certificados em Santa Maria, né? E tem um grupo grande que está em vias de certificação, está fazendo o treinamento e logo também vão estar certificados. E a partir daí o equipamento estará disponível para eles poderem participar desses procedimentos. E, claro, como eu falei, para todos vão ter nesse início algum cirurgião convidado acompanhando, né? Claro. Bem, já informamos sobre o contexto que envolve a cirurgia robótica. Agora, doutor, vamos elucidar o que muda de fato para o paciente. Quais os principais benefícios deste método? Vamos lá. O método robótico, ele nos permite, então, cirurgias mais complexas, como eu vinha falando, né, por uma maneira minimamente invasiva, né, por pequenas incisões. O que isso vai fazer? É muito interessante o sistema robótico, ele tem a gente chama de centro remoto, as pinças giram em torno de um centro fixo. Esse centro fixo é a parede abdominal do paciente. Então, esse ali não mexe, gira em torno daquilo. Então, o trauma na parede abdominal é muito menor. Então, tendo um trauma cirúrgico menor, um menor manuseio das estruturas intraabdominais. Então, isso vai fazer o quê? Um menor trauma cirúrgico, uma menor resposta metabólica ao trauma, que a gente chama. Então, isso possibilita o quê? Menor dor pós-operatória, reduz o uso de medicações analgésicas, isso vai permitir um retorno mais precoce às suas atividades, com menos dor, né? Esteticamente também tem um benefício, não é o principal, mas também é importante, né? Acaba somando. Com certeza, com mais segurança, com menos sangramento, né? Então são várias, digamos assim, efeitos secundários, né? Que a cirurgia, a gente consegue minimizar isso com a cirurgia robótica, né? São realmente inúmeros os benefícios, né? Mais segurança, que é importantíssimo, né? Menos riscos de complicações, né? Que também isso remete à segurança, como você falou, incisões menores, período menor de internação, né? E período menor de recuperação. Se tu me perguntares assim, mas tem alguma cirurgia que vai ser feita por robótica e não poderia ser feita por outro método? Acredito que praticamente todas as cirurgias que são feitas por robótica poderiam ser feitas serem feitas por outro método, né? Como a cirurgia convencional, a cirurgia aberta mesmo, com as grandes incisões, como tem acontecido, ou pela cirurgia laparoscópica, né? A robótica simplesmente ela permite que os mesmos procedimentos sejam feitos de uma maneira menos invasiva. Não que a gente vá realizar procedimentos diferentes, procedimentos a mais que não se realizavam. Isso são os procedimentos que você faz, só que de uma forma minimamente invasiva, que acaba trazendo benefícios, né? Tanto para o paciente como para a equipe, menor agressão. As cirurgias, digamos assim, um dos grandes benefícios, vamos supor, uma cirurgia de intestino, né? Uma cirurgia videolaparoscópica do reto. O robô ele diminui a chance de eu ter que transformar uma cirurgia videolaparoscópica em cirurgia aberta, né? Porque ele me permite movimentos. Para ter uma ideia, uma pinça robótica, ela simula o movimento da mão, né? A gente consegue, a pinça ela articulada e todo o movimento da mão humana a gente consegue reproduzir no instrumental robótico.
o que na videolaparoscopia a gente não consegue. Não consegue. São pinças mais rígidas, além da posição que a gente está, é uma posição às vezes que não permite chegar em determinados órgãos, determinados locais da cavidade abdominal. E além disso, a gente tem que ter, falando de uma maneira um pouco grosseira, é como se a gente estivesse com a cabeça lá dentro da cavidade abdominal. Então, nos permitindo uma visão muito ampliada e uma visão 3D, em 3 dimensões. Então, é muito mais próximo muito eficiente, a né? visão. Eficiente, próximo e o sucesso é garantido. A gente está bem empolgado com a metodologia, né? E vamos, logo que possível, estar iniciando com isso. Com certeza, representa um divisor de águas, né? O antes e o depois, né? Bem, doutor, diante de tanta eficácia, de tantos benefícios aos pacientes e comprovar a tecnologia, temos que dar as boas-vindas, né, ao Da Vinci XI, bem como parabenizar o Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo pela fabulosa e importante aquisição. E lhe agradecer muitíssimo, doutor Cristiano Abaide, pela sua competente e respeitosa coordenação médica diante de tamanha responsabilidade, de tamanha tecnologia. Não tem nada que agradecer. A gente está ali, eu sou um dos participantes, né, dessa equipe, eu estou coordenador, porque a gente sempre diz ali, tem que ter é uma equipe muito grande que está participando, né, e cada um tem o seu papel ali de uma forma muito importante. Papel grandioso, de grande responsabilidade. Exato. Então, assim, a gente está ajudando ali e tem dentro de cada das grandes especialidades, assim, tem um representante também médico, um coordenador médico de cada especialidade. Então, é um serviço muito bem estruturado, né, que está sendo montado e trabalhado para que tenhamos sucesso nesse... Sim, é toda uma linha de inteligência médica, né, e científica. Exato. Né? Isso vai trazer muita coisa boa para a cidade. Com certeza, e nós estamos muito felizes por isso, né? E muito nos tranquiliza termos um médico com sua notoriedade, doutor, total confiança e coragem, coordenando esse gigantesco desafio, né, que trará expressivos benefícios para a saúde da população. Parabéns. Obrigado, Joana. Obrigado pelo convite. E obrigado sempre à disposição. Pela sua disponibilidade. Sempre uma honra recebê-lo aqui no programa. E o programa, é claro, continua à sua disposição. Obrigado igualmente, Giovana. Eu que agradeço. E no Bloco Cultura de hoje, a participação do músico Diego Isaia Pignataro. Volto já.